Ó, na ordem aqui que o João me mandou, Atlético e Real Madrid, dona Tati Mantovani, ninguém queria ninguém. Ninguém queria ninguém. Aí não. E vão se enfrentar. Assim, o Real Madrid Atlético de Madrid sempre é tenso, né? Mas esse momento especificamente está bastante tenso, principalmente envolvendo questões de arbitragem. E o Atlético de Madrid, na hora que saiu o sorteio, já começou a escrever essa nova história sobre tudo que vai ser falado. Porque, assim, serão 10 dias que qualquer coisa, qualquer fagulha vai se transformar em incêndio, porque a situação já está dessa forma. Inclusive, a TV da Espanha, na hora do sorteio, estava observando se os dirigentes de Real Madrid e Atlético de Madrid que estavam no sorteio se cumprimentariam, para vocês verem o nível da tensão que está neste momento. Era o Butragueño e quem? Era o Butragueño, eu não me lembro qual foi o diretor do Atlético que estava, mas eles se abraçaram e foi tudo certo, não teve nenhum problema. Mas a tensão que está no ar, principalmente nesse início de ano, com o comunicado do Real Madrid reclamando da arbitragem, as postagens no Twitter do Atlético de Madrid, a investigação que foi feita em relação ao último árbitro que apitou o jogo do Real Madrid, que tem uma empresa que poderia estar prestando serviços a clubes, dentro desses clubes estava o Atlético, já foi investigado e já não é assim, o Atlético fez um comunicado. Tem uma declaração do Simeone no começo do ano, quando estava a questão da arbitragem, dizendo que nos 100 anos foi assim, que não mudou nada. Tem declaração do Ceballos em zona mista, falando das derrotas do Atlético para o Real Madrid em final de Champions. Então, o ambiente extracampo, ele está muito aquecido nesse início de ano. E por isso que ninguém queria um derby, até porque enfrentar de novo o rival que sempre enfrenta, enfim, não queriam. A questão é que não adianta o que quer, o que não quer é sorteio, e vamos ter Atlético de Madrid e Real Madrid. O jogo vai ser definido no Metropolitano, na casa do Atlético de Madrid. O Mbappé falou depois do jogo que queria o Atlético, porque aí não tem que viajar, então a galera vai se deslocar em ônibus, de um lado para o outro aqui, primeiro no Bernabéu, depois no Metropolitano. O histórico na Liga dos Campeões é muito favorável ao Real Madrid. São 2 finais de Champions vencidas, 3 eliminações do Real Madrid para o Atlético de Madrid em mata-mata, 9 jogos, 5 vitórias do Real, 2 do Atlético, 2 empates. Mas o histórico recente é mais favorável para o Atlético de Madrid. Na temporada passada, o Real Madrid só perdeu 2 jogos, os 2 para o Atlético de Madrid. Nessa temporada, 2 empates e 1-1. São, nos últimos 6 jogos, apenas 1 vitória do Real Madrid. E no confronto entre Ancelotti e Simeone, 8 vitórias para cada um, 8 empates. Então tá tudo igualado. A tensão, eu acho que vai ser o grande protagonista, mas a verdade é que dentro de campo a gente vai ter vários duelos e vários momentos de tensão para os dois lados. Courtois voltando a enfrentar o Atlético de Madrid, toda a questão envolvendo Vinícius Júnior quando joga contra o Atlético de Madrid, Griezmann contra Mbappé, um que já deixou a seleção francesa porque o outro queria ser capitão. São muitos os pontos de conflitos em um derby, que para mim, na era moderna, é o grande derby da Champions, porque City e Manchester United, por exemplo, não costumam se enfrentar. Inter e Milan se enfrentaram em menos jogos decisivos que Atlético de Madrid e Real Madrid nesses últimos 11 anos. Então é o grande derby, ou seja, duelo na mesma cidade de 2 equipes da Champions, e só uma das 2 vai para as quartas de final. Para mim, tá hoje 50-50. Tem uma coisa de arbitragem que não entra aqui na arbitragem espanhola, né? Então a atenção já vai embora por aí. Não sei até que ponto. Nos últimos 10 jogos, 1 vitória apenas de algum lado por mais de 1 gol de diferença. O Atlético de Madrid ganhou em setembro de 2023 3-1. Então é 50-50, tirando o fato do Real Madrid ter mais jogadores decisivos que o Atlético. Eu acho que isso pode pesar. Na hora do vamos ver, o Atlético de Madrid tem muitos jogos decididos pelo Zorloff, que entra nos 15 minutos finais, e o Real Madrid acho que tem mais jogadores para decidir na hora do vamos ver. O Bellingham não jogar a partida de ida, para mim, pode ser um ponto muito favorável ao Atlético de Madrid também. Eu acho que não pesa tanto o Bellingham fora, porque o jogo é no Bernabéu. Acho que se fosse na casa do Atlético, seria pior. Acho que não ter ele no Bernabéu talvez não seja tão problemático, mas sim vai ser um problema para o Ancelotti. Para mim é o grande jogo dessas oitavas de final. Assim, temos bons jogos.
Mas esse é o grande jogo. Acho que o mais divertido talvez fique para o Liverpool e para o Saint-Germain, a gente já vai falar dele, mas esse é o jogo que todo mundo vai parar para assistir, cara. É um jogo que recentemente foi decisão de Liga dos Campeões por 2 ocasiões, uma em Lisboa e outra em Milão. O Simeone continua lá. O Atlético é um time muito, muito, muito chato e competitivo. O time que começou a temporada, que tomou a bucha do Benfica, já não existe mais, é outra coisa. E do outro lado, você tem o melhor momento do Real Madrid na temporada, que é o momento de confirmação do quarteto, e esse jogo, para mim, sim, é o balizador. Para mim, sim. Se o Real Madrid sobreviver ao Atlético de Madrid, passar do Atlético de Madrid, sobreviver não é a palavra, porque os dois têm condições, mas passar do Atlético de Madrid, sai com uma força enorme se esse quarteto funcionar. Não vai funcionar no primeiro jogo, porque o Bellingham não joga, né? Mas, enfim, eu acho que sai com uma força ainda maior, se é que o Real Madrid precisa dessa força extra. Mas o ponto é que esse é o grande jogo das oitavas de final. Eu acho que o Real Madrid é um pouquinho favorito, viu? Eu colocaria 51% pro Real Madrid, 49%. Cara, eu acho que o encaixe pode ser muito ruim pro Real Madrid. Decidido no Metropolitano, a ausência, eu tô com o Beckler, acho que a ausência do Bellingham no primeiro jogo, ela é bastante relevante. Não sei como que vai ser esse meio campo. O Tchouaméni foi bem contra o Manchester City, muda a estrutura. O Bellingham tem sido, acredito que a Tati também veja isso muito de perto, né? O cara que consegue ter o físico para aguentar o jogo inteiro e para elevar o Real Madrid nas segundas partes, e não sei o quanto que a ausência dele, fisicamente mesmo, de intensidade, de correr campo, possa ser especialmente vulnerabilizada por esse físico e esse intenso Atlético de Madrid. E também estou com Quesada. É o grande confronto das oitavas. Eu acho que, Clarinha, quem sair desse confronto, desse lado da chave, vai sair muito fortalecido. Muito. Uhum. Vai sair maior do que entrou. E o Real Madrid já entra maior do que estava antes. Mas o que sair desse confronto, porque vai pegar na sequência Arsenal ou PSV, né? Isso. E aí pegaria numa semifinais o que sair de PSG e Liverpool, em teoria, que é o mais forte aí. Para mim, quem sair desse confronto, desse lado da chave, vai sair enorme. E assim, com uma possibilidade de ir avançando muito grande. Porque o contexto todo faz com que seja muito grande para um dos dois. No caso do Atlético, seria inédito quase. E seria, eu acho que se o Atlético passa do Real Madrid, eu não sei o que esse time, aonde esse time pode chegar, porque assim, todas as vezes que tentou chegar longe, parou no Real Madrid. Então seria extraordinário para o Atlético de Madrid. Mas o Atlético tem uma coisa, né, Tati? É capaz de eliminar o Real Madrid e depois cair para o PSV. Coisas que acontecem. Ambos os times gostam. Na Champions, quando pegam rivais grandes, costumam ir mais adiante do que quando pegam rivais menores.